Mas eu vou aguardar mais alguns instantes que ele está... Ah, bom, agora já começou a gravar diretamente. Eu já estou carregando a aula anterior, tá? Antes do intervalo, daqui a pouquinho está lá no Canvas, tá? Porque eu já estou carregando o arquivo lá. Só para vocês verem que é uma coisa mais interessante, né? Eu paro aqui, ele já me manda no meu Google Drive, e aí eu já pego do Google Drive e jogo lá no Canvas para vocês, tá bom? Só para vocês verem como ficou um pouco mais dinâmico esse negócio aí, né? Bom, então deixa eu voltar a compartilhar aquela última tela, né? E dar um pouco mais de detalhe, porque agora nós vamos fazer alguns exemplos aqui, né? Então, assim, ó, vocês vão trabalhar lá no laboratório com esses resistores de 4 cores, né? Então, as duas primeiras cores são super importantes, porque vão definir os 2 dígitos, né, que nós temos aí, né, que vocês estão vendo aqui no código, o 6 e o 2. A terceira cor, ele é um fator de multiplicação, tá? Então, neste caso aqui, o fator de multiplicação é 1. Então, vai ficar 62 vezes 1. Então, continua sendo 62, né? Sendo a cor preta, aí o fator de multiplicação é 1. Então, esse resistor é 62 ohms. Como eu já tinha falado, né? Se fosse marrom, né, a terceira faixa, aí nós teríamos um fator de multiplicação de 10. Então, seria 62 vezes 10, dá 620. Aí ele seria de 620 ohms. Poderia ser um fator de 100, poderia ser um fator de 1000, né, que é 1K, né, ou mais. Então, aí você vai, obviamente, multiplicar pelo fator esses 2 primeiros dígitos, tá ok? E pode ser até decimal, né? Vocês estão olhando aqui embaixo, ó, 0,1. Então, se for o cinza, né? O cinza é 0,1 fator de multiplicação, ou seja, daria 6,2 ohms, tá? Então, as duas primeiras faixas definem 2 números que serão multiplicados por um fator de 10. Essa aqui é a ideia agora, né, de fazer aí a leitura do código. E a última faixa é a tolerância, é o erro, né? Por isso que ele fala mais ou menos 5%. Né? Esses daqui são os resistores eletrônicos mais baratos, tá? Tem resistor eletrônico mais caro, que é de 1%, né? Como justamente a faixa marrom ali. E tem mais caros ainda. Então, vai depender da aplicação desses resistores, né? Em geral, para laboratório, que nós usamos é de 5%, ok? Então, vamos ver aqui um primeiro exercício, só que eu vou ter que tirar a apresentação para poder, obviamente, estar trabalhando as contas junto com vocês aqui, tá bom? Aqui, deixa eu só... Isso, já está compartilhando, né? Então, vamos lá, vou passar para vocês a ideia, né, de como fazer. Mais 2 exemplos aí que nós vamos estar trabalhando e, de fato, uma parte da atividade vocês vão fazer lá, né, no laboratório, é justamente fazer a medida do valor nominal e a tolerância, né? Então, vamos lá, né? Nós vamos estar trabalhando com resistores de 4 faixas, ou 4 anéis, tá bom? Vou até destacar isso aqui, né? Que é justamente o que tem lá no laboratório virtual. São 4 faixas ou 4 anéis. Então, o primeiro, segundo e terceiro anel, vocês estão vendo, né, aqui no código, na tabelinha do lado, né? Ficou mais interessante essa tabela. Eu acho essa tabela mais resumida e mais interessante, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar a pegar, né, os 2 primeiros, né, aqui, as faixas são as seguintes cores, né, nesse exemplo aqui, né, verde, vamos procurar o verde, a primeira faixa, então, a primeira faixa é verde. Então, o primeiro anel, a primeira faixa verde, vocês estão vendo lá que é o número 5. Eu vou colocar entre parênteses aqui o número 5, e daqui a pouco a gente monta o valor nominal, né? Então, a primeira faixa, como eu já falei, são as 2 primeiras faixas, vão dar os 2 valores importantes aí, muito importantes para a leitura do valor nominal. Depois, o fator multiplicador. E aí, depois, azul, né? Qual é o azul? Se vocês procurarem, o azul vale 6. Então, nós temos aqui já 56. 56. E agora vem o fator, a terceira faixa, fator de multiplicação. É só olhar lá o terceiro anel, você vai perceber que está vezes 1, vezes 10, vezes 100, vezes 1000, 10.000, né? Vocês estão vendo justamente isso. E prata e dourado lá embaixo, vezes 0,01, vezes 0,1, né? Então, quando é preto, então nós temos que multiplicar apenas por 1 aqui, ó. O fator de multiplicação
eu vou colocar aqui, ó, vezes 1. Ok? E o dourado vai nos dar a tolerância, né, que é o quarto anel, onde aparecem as porcentagens. Então, aqui, nesse caso, o dourado vai dar 5%, né? Então, essa é a tolerância. De fato, é mais ou menos 5%. Né? Essa aqui é a ideia, né, do cálculo aí, né, que daqui a pouco nós vamos usar esse 5%, tá? Então, tá aí. Como que fica, então, o valor nominal? Em ohms. O valor nominal vai ficar verde, que é 5, azul, que é 6, vezes 1, continua sendo 56. Então, esta é o valor da resistência, 56 ohms. 56 ohms. Note, por das questões importantes, é justamente a terceira faixa, né, como eu já tinha descrito, que é o terceiro anel aqui, que é justamente a ideia de quanto que é o fator de multiplicação. Agora, como é que eu termino de escrever esse valor nominal com a sua tolerância? Então, agora vai aparecer aqui o símbolo que eu vou pegar na equação aqui em cima, pessoal, é 5%, ó. É mais ou menos 5%. Então, o valor nominal que você faz é desta forma. Repetindo, as duas primeiras faixas vão dar aquilo que nós chamamos de algarismos significativos para a medida da resistência, que é o 5 e o 6. A terceira faixa é o fator multiplicativo, né? Então, aí vai multiplicar por 10, por 100, né? Você poderia até usar potência de 10, que não teria problema, como vocês já viram em outras escalas, né? E a quarta faixa, o quarto anel, são as porcentagens ou, então, a tolerância, tá? Agora eu vou pedir para vocês, aí todo mundo vai ter que me ajudar, hein? A minha pergunta é o seguinte: quanto que é 5% de 56 ohms? Né? Essa é a minha pergunta. Aqui está a interrogação aqui, pessoal. Quanto que é 5% de 56 ohms? Aí eu vou olhar lá, ver quem sabe calcular isso. Opa! Agora apareceu outras questões aqui, deixa eu ver. Depois da feijoada aqui. Professor, então, para o lab da semana que vem é bom estar com essas cores ao lado para consulta. Sim, Jonathan. Vocês vão ter esse material, aí vocês podem baixar para consultar. O Caio já fez a conta, 2,8. É uma regra de 3, né, pessoal? É uma regra de 3, né? Então, fazendo aí a regra de 3, normal, já vi que muitos colocaram aí o valor correto, né? Nós temos aí 2,8 ohms. Então, agora, nós sabemos, né, que o valor nominal é 56 ohms, mais ou menos 5%. O que significa toda essa informação? Significa, eu já tinha falado isso anteriormente, que se você for no laboratório real, né, pegar esse resistor, que o valor nominal dele é 56 ohms, e for medir com o ohmímetro, né, você não vai, em geral, encontrar 56 ohms. Então, notem bem. Então, você pega o resistor, faz a leitura do valor nominal, ou seja, o código de cores, foi o que nós fizemos, né? E quando você pega esse ohmímetro e faz a medida dessa resistência, né, você vai perceber que dificilmente vai dar 56 ohms. Então, a pergunta, que valor vai dar, né? Então, aí que está esse mais ou menos 5%. Ele vai ter um valor mínimo, que significa pegar 56, tirar 5%, e um valor máximo, 56 mais 5%. Então, neste caso aqui, né, nós vamos ter esta situação. Ó. No valor mínimo, é 56, e aqui a digitação do ômega, peraí, menos 2,8 ohms. Aí agora eu pergunto de novo, né? Qual é o valor mínimo possível de leitura no laboratório, né? No caso, o laboratório real, hein? O virtual vai ter diferenças lá, mas não é desse tipo. Mas isso aconteceria no laboratório real. Quanto que é 56 menos 2,8, né? Façam essa conta. 56 menos 2,8. Isso, 53,2
ômegas, né, ou ohms. Então, tá aqui, ó, se você medir no laboratório com valor nominal de 56 ohms, o menor valor, né, que vai dar erro, né, como você vai ter a medida de 5% de erro, o menor valor que você deveria encontrar é de 53,2 ohms, tá? Mas poderia ser um pouquinho maior. Mas como poderia ser um pouquinho maior, o quanto maior seria, né? Ah, simples, né? Aí vem o valor máximo que tem, que é justamente 56 mais 2,8. Bom, ohms, ok? Ah, de novo, errei o ômega aqui. Só apagar aqui. Pronto, assim. Agora eu pergunto, quanto que dá 56 mais 2,8? Quanto que dá 56 mais 2,8? Né? Então, deixa eu ver aí se alguém já fez esse cálculo. 58,8, perfeito, é isso mesmo. Então, 58,8 ohms. Né? Então, notando a ideia, né? Não sei se já perceberam, né? O valor nominal. Mas quando ele é fabricado, quando é produzido esse resistor, ele não sai com 56 ohms exatamente. Eles vão construir com um erro de 5% para mais e para menos. Né? Então, você vai medir experimentalmente, vai fazer uma medida em laboratório real, não virtual. Lembre que eu estou falando, tem virtual e real. Né? Felizmente, a gente não tem acesso ao real, mas se você usasse um ohmímetro real e o resistor real, com valor nominal de 56, o valor medido em laboratório teria que estar entre 53,2 ohms, né, no mínimo, a 58,8 ohms no máximo. Teria que ser um valor entre esses dois números aí, no laboratório. Isso está especificando, então, agora em valor, né, mesmo, esse mais 5%, que é o 58,8, e o menos 5%, que é os 53,2. Tá ok? Então tá aí, né? Fiz um exemplo completo, vocês vão ter que fazer também as leituras, né? Lá, se eu não me engano, no laboratório, né, vocês vão conferir a medida com o ohmímetro, né? E também, né, pegando, né, as informações que eu estou falando, eu vou pedir valor mínimo e máximo, né, do valor medido, né? Então vocês vão colocar o valor mínimo e máximo para cada resistor que eu medi. Então isso vai fazer parte do relatório, esses cálculos que vocês estão fazendo aqui, ok? E como eu falei, todos os resistores lá são do tipo dourado. Vamos fazer mais um. Agora, eu gostaria que vocês olhassem as faixas aqui, né? E falassem para mim qual é o valor associado ao vermelho. Vamos lá, pessoal. Quem é o vermelho? Vocês estão aí com as 4 faixas, né? Vocês podem pôr assim, ó, vermelho igual a tanto, né? A outra cor, acho que é verde, né? Igual a tanto. O fator multiplicativo, a cor, igual a vezes tanto. Vocês podem fazer como eu fiz. Estou dando um tempinho aí para vocês olharem para a tabela, né? E tentarem montar, né, os valores que nós temos para as 4 cores que estão aí. O vermelho, qual é o valor? O verde, qual é o valor? Aí aparece vermelho também. Aí qual é o fator multiplicativo? E o dourado, né, é repetitivo aí, né? Então, tentem verificar. Alguém já colocou 2.500. Será que é 2.500? Mais alguém aí? 5% de tolerância. Isso. Então, o Caio já colocou aí 2.500 ohms e 5% de tolerância, né, como valor nominal. Mais alguém? O Rian está falando que também coincidiu com esse resultado aí, né? Então, vamos lá. Vamos, né, também montar esse caso, né? Mais um exemplo. Então, olhando a tabelinha, primeira faixa, primeiro anel, vermelho, né? 2, está lá, ó. Só olhar lá, tem o vermelho, é o número 2. Verde, é o número 5. Já tínhamos usado o verde aí. Agora, então, esses dois números, né, correspondem, né, os algarismos significativos, né, para esse caso aí. Agora, o fator multiplicação, né, multiplicativo, né, para vermelho. Então, aí vem vezes, né, no caso vermelho, vezes 100. Olha só.
E, finalmente, aqui a medida do dourado, que nós já sabemos, né? Eu estou tentando acostumar isso com vocês, porque lá no laboratório vocês vão usar resistores com a quarta faixa é dourado. Okay? Então, agora vamos montar, né? A resistência, o valor nominal dela. Então, aqui vai ficar como? Então, 2, 5 vezes 100. Bom, se é vezes 100, tem que colocar 2 zeros, né? Então, aí já vai aparecendo, né, em termos de ohms, né? 2.500 ohms, né? Finalmente, né, temos que colocar aqui os 5% de erro, né, na fabricação deste resistor, né? Agora, de novo, aquela pergunta: quanto que é 5%, mas só que de, né, 5% de 2.500 ohms, né? Quanto que dá isso aqui? Alguém já fez esse cálculo, uma vez que 2 alunos já tinham falado que era 2.500, né? Então, agora, 5% de 2.500. Quanto que dá? Deixa eu ver se alguém já colocou no 125. Perfeito, é isso mesmo. Então, regra de 3, hein, pessoal? Então, 5% de 2.500, nós temos aí 125 ohms, né? Então, tá aí. Então, agora nós já sabemos o que devemos fazer aqui embaixo, né? O valor mínimo é 2.500 ohms menos 125 ohms. Ok? De tal forma que nós vamos ter aí quanto? Qual é o mínimo valor que a gente poderia estar medindo em laboratório real? Quanto que daria aí? 2.000 e quanto? Né? Qual o valor mínimo? Alguém fez a continha? 2.375. O Tiago já fez as duas. 2.375 ohms, né? A resistência é essa. E o valor máximo, né? 2.500 ohms mais 125 ohms, né? Aí vai aparecer o valor máximo. E como já foi mencionado, 2.625, né? 2.625. Então, vocês estão vendo aí os dois valores. Se você for medir em laboratório, então a resistência, né, vai ficar entre esses dois números. Há um valor que está entre esses dois números, inclusive até mesmo eles, né? Então é o mínimo e o máximo dentro disso. Só mais um para confirmar, né? Vamos ver se todo mundo acompanha aí, né, a ideia, né? Agora as faixas vocês estão vendo ali, ó, amarelo, violeta, laranja e dourado. Não procurem estar fazendo, porque é interessante montar, uma vez que vocês também vão fazer isso na prática da semana que vem em laboratório, né? Vocês vão medir e fazer esses cálculos aqui, que é a leitura do código, comparar com a medida, né? Então, procurem estar fazendo esse exemplo aqui, daqui a pouco já vou aparecendo, né? Primeiro, quem é o valor nominal agora? Então, podemos passar aí. Vamos ver se alguém já colocou. Ainda não. Opa, o Caio já colocou. 47.000 ohms, né? O Sérgio já também colocou. A Rayane, né? Colocou. Você vê que o pessoal já está pegando aí. Já tem mais gente. Quando tem mais gente colocando, significa que já está entendendo. Eu fiz o segundo justamente para dar aquele gás, né? Falar, vamos lá, né, pessoal? Acho que dá para fazer aí, né? Então, o violeta aí é o número 7, né? Por isso que aparece o 7 agora, né? Então, 47.000. Então, vamos lá, só para indicar, né? O amarelo na tabelinha vale 4, né? O violeta vale 7. O laranja vai valer, então, como fator multiplicativo, vezes laranja, vezes 1.000, né? Então, aqui é vezes 1.000. E o dourado, como já é conhecido, né? Como nós já sabemos, é 5%, né? Como eu falei, não troquei muito isso daí, não, porque vai ser tudo dourado mesmo, né? Então, fazendo o cálculo do nominal, né, já dá para ver que é 47 vezes 1.000, são 3 zeros, né? Então, 47.000
né? Aí, deixa eu colocar aqui o sinal mais ou menos, né, do erro, né, de 5%. Opa, deixa eu repetir aqui que eu acabei... Ah, não, já estava aqui, desculpa aí. Aqui, 5% de erro, tá? Aí vem a pergunta, né? Quanto que é 5% de 47 mil ohms, né? Houve esse errinho do M aqui. Será que é isso aí? Será que alguém já calculou? Deixa eu ver se alguém calculou. Aí eu já uso já o valor. Deixa eu ver mais ou menos. Então, dá 2.350, né? Perfeito. Teve gente que já calculou. Então, 2.350 ohms. Ok. E agora nós temos aqui aquela questão, né? Que é 47 mil, né? 47 mil ohms. Para nós, hein? De vez em quando aqui é 47 mil ohms menos 2.350, né? Isso vai proporcionar quanto, né? Já vi que alguém já postou ali, né? Deixa eu ver. 44.650, né? 44.650, né? E aqui embaixo, o 47 mil ohms, de novo, mais 2.350, né? Então, vocês estão acompanhando aí com bastante detalhe, né? Dá para perceber, né? Que sempre estou fazendo a mesma coisa, calculo os 5% e tal, e aí obtém lá. Deixa eu ver qual é o valor que alguém já colocou. 49.350, perfeito. Deixa eu já pôr aqui, 49.350 pontos, né? Então, como resumo, né, se você vai fazer a medida no laboratório, você vai encontrar um valor entre 44.650 ohms e 49.350 ohms, né? O mínimo e o máximo. Ok? Então, como eu falei, vai ser necessário isso, né? Leitura de código, medida do valor da resistência, né? Infelizmente, nós não temos aí, né, como fazer esse laboratório real, porque passaríamos por essa questão, né, da medida com ohmímetro, né? Experimentalmente, né? Vocês estão vendo ali que eu coloquei, dessa vez coloquei ohmímetro, né? E aí você não teria o valor nominal 47 mil ohms, né? Você teria um valor, né? Isso vai ocasionar erros, obviamente, na própria medida de corrente e tensão, né? Ok? Então, isso é um dos fatores que geram erros nas medidas em laboratório, que os resistores, de fato, não são apresentados, eles não estão funcionando, vamos dizer assim, no circuito com aquele valor nominal, né, o valor que vem vindo do código de cores, né? Eles estão funcionando com o valor real deles, né? Que no caso aqui, né, você tem aí 5% de tolerância, mais 5% e menos 5%. Então, de fato, é muito comum nos experimentos de laboratório, a gente faz o valor nominal e também faz o valor medido. Obviamente, você vê já o erro, né, para aquele resistor que você está usando, né, dentro da montagem do circuito. Ok? Estamos chegando já no finalzinho, né, das explicações, vamos falar um pouquinho do multímetro. E vocês já sabem que é justamente, né, o multímetro, né, que é o equipamento, né, que nós vamos estar usando semana que vem. Vocês vão ver que nós vamos chegar a usar talvez até 3 multímetros simultaneamente no circuito, 3 multímetros para fazer medidas em geral. Minimamente 2, tá? 2 nós vamos ter que estar usando. Então, vamos fazer uma montagem de circuito, né, que eu vou mostrar para vocês qual que vocês devem fazer, a montagem, né, para vocês fazerem todas as medidas que eu quero com relação a corrente, tensão, resistência, né? Mais corrente e tensão, né? As resistências a gente mede sem estar com o resistor no circuito. Então, deixa eu levantar novamente aqui, porque aí eu vou fazendo os comentários. Então, o equipamento real, né? Vocês estão vendo aqui o multímetro real, né? Você tem a escala aqui, ó, dá uma olhada aqui, o ohms, né? Então, ele é ohmímetro, tem aqui ampere, então, amperímetro, e aqui tem volts, né? Voltímetro. E vocês devem perceber que também tem a letra amperímetro, né? Com aquele símbolo que eu mostrei do alternado. Então, essas duas setinhas que eu estou colocando é medida de corrente alternada.
né? Enquanto os três primeiros bom, o A, né, o amperímetro com esse tracinho e o voltímetro com tracinhos assim é contínuo, ok? Outra coisa que vem, né, com o amperímetro, né, é esse seletor aqui, né, o multímetro, para você escolher se ele trabalha como amperímetro, voltímetro ou ohmímetro, né? Então, medida de corrente, tensão, resistência. E, né, vocês estão vendo que tem aqui, né, uns lugares para você colocar o cabeamento. Isso daqui é chamado de ponta de prova, esse cabo vermelho e preto, né? Lembrando lá a questão do positivo e negativo. O comum que aparece aqui, né, o cabo preto, né, vocês estão vendo, está justamente no comum. Então, esse daqui seria o polo negativo de uma pilha, tá? E aí vocês vão vendo que existem opções para você medir corrente aqui, ó. Aqui é a opção de medir tensão e resistência. Então, você tem tudo isso para você ter como aprendizado no amperímetro, no multímetro real. Para correntes mais altas, né, correntes que passam por chuveiro, aquecedores, né, você usa este aqui. Então, o cabo vermelho vai num desses três pontos aqui, de 20 ampere, ou de ampere, ou de tensão ou de ohms, né, de resistência. E o cabo preto sempre vai aparecer aqui, ó, aqui sempre vai ficar o cabo de cor preta, ok? No circuito, né, nós já tínhamos apresentado o símbolo da fonte, né, a bateria, que gera DDP. Apresentamos o símbolo do resistor, nós vamos ter que conectar esses dois com fios, né? E agora o símbolo do voltímetro, né? O voltímetro pode se apresentar, né, de duas formas, né? Essa circunferência com V no meio, né? Com uma setinha ou não, tá? Então, aqui o mesmo amperímetro, né, também aparecendo com setinha ou não. Acabei esquecendo de colocar aqui o símbolo, em cima da hora, acabei esquecendo, devia ter colocado. Mas é muito semelhante, né? Você vai ter o cabo aqui, vai ter a bolinha aqui, né, a coisa com a letra A, né? Não tem muita dificuldade em traçar aqui, né? Então, você tem esses dois símbolos. Esse aqui com ponteirinho é porque o voltímetro é de ponteiro, não é digital, né? Esses sem ponteiro aí são os digitais, vamos pensar assim, né? Fica mais fácil, ok? Então, tá aí uma visão rápida, né, do multímetro, né? Deixa eu ver o horário aqui, senão é história, tem 20 minutos aí. Bom, o uso correto do ohmímetro, aqui que começa a pegar essa questão da nossa prática semana que vem, né? Fazer as medidas posicionando o equipamento de maneira correta, tá? Então, vamos lá, do ohmímetro. Então, o ohmímetro, né, como vocês já viram o símbolo lá do voltímetro, do amperímetro, o ohmímetro é muito diferente, não. Vai aparecer uma bolinha com o símbolo ohm, né, dentro dela. Então, vai ser um ohmímetro, ok? Ele deve ser colocado em paralelo para fazer a medida de resistência, né? O que significa em paralelo? Ó, o resistor, vocês vão ver que tem dois pontos de contato, ele é um bipolo, lembra, né, que eu falei lá atrás, ó, o símbolo do bipolo aqui é uma caixinha. Então, os fios que saem do multímetro na forma de ohmímetro, né, eles têm que estar tocando esses dois pontos aqui. Então, tem que ter um contato elétrico entre esses dois pontos e esses dois pontos. E outra coisa, o resistor, ele não pode estar conectado em algum circuito, tem que estar desconectado, tá? Isso é um cuidado que vocês vão ter que estar fazendo para não gerar o valor de resistência errada, tá? Pode acontecer isso, principalmente em laboratório real. Talvez aqui não seja tanto o problema, né, no virtual. Mas, né, aí eu vou mostrar, né, na prática, né, como vocês vão montar, em que situação você monta o resistor e pega, então, o medidor, né, o ohmímetro, vai lá e mede a resistência. Mas, de novo, ó, aqui eu já estou falando do uso correto, então procurem no laboratório verificar essa situação. Os dois fios, que são os cabinhos de prova, né, as pontas de prova, uma tem que estar num terminal do resistor, né, o terminal A, por exemplo, vamos chamar de terminal A aqui, né, e o outro cabo no terminal B do resistor do lado de cá, né, lembrando que ele é um dipolo também, né, tem dois pontos, né.
Então, cada ponta de prova tem que estar no terminal do resistor, conectado no terminal do resistor, para fazer corretamente a medida. Fazer isso, né, fazer desta maneira correta, é colocar o ohmímetro em paralelo, tá? Com as suas pontas de prova, como eu falei, com contato elétrico direto nos terminais do resistor. Tá ok? Então, isso daqui, né, é a única figura que eu vou mostrar do resistor. Por quê? Porque ele está desconectado do resto do circuito. Né? Se eu mostrasse o resto do circuito, é capaz de dar confusão. Você tem o resistor isolado, ele não pode estar junto com outras coisas, outros resistores. Tá? A gente procura não usar assim, sempre fazer a medida, isolando o resistor e fazendo a medida dele diretamente. Ok? Agora, do amperímetro, como que a gente usa o amperímetro? O amperímetro, ele é o mais complicado no circuito, ele deve ser usado em série para medir corrente, e essa corrente deve passar, por exemplo, pelo resistor aqui, né? Então, vocês estão vendo que em série é sequência, o resistor, que é o bipolo, tem os dois pontinhos dele aqui de contato, né? E vocês estão vendo que em série, um dos pontos de contato do resistor está no ponto de contato do amperímetro, que também tem dois pontos de contato. Todos são bipolos, né? Lembra? Então, para estar em série, você tem que sempre ter essa sequência aqui, ok? Então, agora, pensando no circuito, deixa eu só ocultar um negócio aqui que está me atrapalhando. O circuito simples, né? Basicamente é esse aqui. Você tem a fonte, né? A bateria que está aqui, tem a sua força eletromotriz, essa bateria é do tipo ideal, né? Você vê que não tem nenhuma resistência aí participando com ela. A corrente vai circular nesse sentido, que eu já estou mostrando aqui, certo? Ela vai passar por esses fios de conexão até chegar no resistor que está do lado de cá. Passa por esse cara e depois a mesma corrente vai passar pelo amperímetro. Então, para que a corrente que passa pelo resistor seja a mesma no amperímetro, os dois têm que estar em série. Isso é importantíssimo, não errar na construção do próprio circuito. Então, olhando para essa figura de baixo, vocês estão percebendo que o amperímetro, né, ele tem que ser inserido aí dentro do circuito desta forma, em série, né? Um ponto, né, o ponto do bipolo amperímetro, tem que estar conectado com um dos pontos do bipolo resistor. Então, aqui nós temos dois pontos de bipolo, um é do amperímetro, o outro do resistor. Agora, o outro ponto do resistor não está conectado com esse ponto aqui, que é do amperímetro. Então, tem que ter um certo cuidado para não errar esse tipo de construção. Obviamente, eu vou mostrar isso, né, dando mais informações semana que vem. Vamos lá, agora eu vou mostrar vários circuitos mais complicados, e aí vocês vão perceber que sempre o amperímetro está em série em relação a algum equipamento. Vejam só, nesses casos que são mais complicados. E, assim, né, sempre conectando as coisas com fios, né? Vamos pegar esse primeiro aqui, é super complicado, mas, olha, identifique aqui, ó o amperímetro. Então, tem uma corrente passando, né, nessa parte aqui, ó, essa parte aqui. Então, ele está medindo essa corrente que passa por aqui. Vamos pegar este outro do lado direito aqui, ó, o amperímetro. Ele está em série, muito semelhante ao circuito que eu acabei de mostrar. Então, aí a corrente vai passar por aqui, passa pelo resistor e passa por ele. Então, ele está medindo a corrente que passa por esse resistor aí. Agora, dê uma olhada nesse circuito que é interessante aqui, ó. Você tem esse resistor e em série está o amperímetro, está com ele. Então, você está basicamente medindo a corrente que passa por esse resistor. Se você quisesse medir a corrente que passa pelo outro resistor, que é o R2, você teria que colocar um amperímetro aqui também, ó. Então, você teria que forçar a entrada do amperímetro aí. Se você quisesse medir agora, medir a corrente que passa por aqui, você teria que pôr também um amperímetro aqui, ó, né, nesse R1. Então, eles têm que estar conectados em série para medir as correntes num certo lugar do circuito, né? Agora, vamos lá. O voltímetro, qual é o uso correto dele? Ele é colocado em paralelo, né? Note que nós já vimos lá que o ohmímetro também é colocado em paralelo, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aí. Às vezes, né, vocês colocaram alguma coisa e eu estou indo mesmo. Deixa eu ver aqui. Professor, eu posso jogar qualquer tensão e corrente nesses resistores que eles aguentam ou tem um nominal de tensão e corrente?
Eles têm sim, viu? É complicado, porque tem outra parte, que é a parte de potência, né, que eles recebem, né? Lembra que quando você tem uma lâmpada, né, você tem a DDP e a potência, né? Então, esses resistores, eles podem esquentar demais e queimar. Pode acontecer isso sim, né? Então, precisa ter um certo cuidado. Por isso que, em geral, né, esses resistores de 5% que nós trabalhando aí, eles têm uma potência muito baixa. Então, se aquecer de fumacinha lá no circuito, tá? Então, tem que ter muito cuidado. Não é qualquer tensão não, se você coloca numa fonte. Então, em geral, a corrente que vai passar por eles não pode ser muito alta, tá? Essa é uma questão importante aí dentro, tá? E essa corrente vai ser alta se você aumentando muito a tensão. Então, em geral, as correntes que nós vamos colocar são muito baixas, tá? De miliampere para baixo. Aí. Em geral, miliampere lá no laboratório. Então, isso não vai danificar os resistores, tá bom? Então, nós temos fonte de tensão que permite, em geral, você colocar até correntes bem baixas com tensões altas, né? Você consegue fazer isso. Mas isso nós não vamos ter acesso porque é um laboratório virtual. Nós vamos trabalhar, em geral, com baterias em laboratório, né? Baterias e também aqui por causa daquelas associações que eu estava comentando, tá bom? Mas a pergunta foi pertinente e realmente não pode ser tensões altas, correntes altas, porque senão vai danificar o equipamento mesmo, vai queimar o resistor. Ele aguenta até um certo ponto. Bom, voltando aqui. O uso correto do voltímetro, né? O voltímetro também é em paralelo. E aí vocês já estão vendo as duas figuras aí, né? Uma bem isolada, as pontas de prova saindo lá do voltímetro, né? Que de fato é um multímetro, conectando aqui no bipolo do resistor, né? Nos dois pontos, nos dois terminais do resistor. Então, cada ponta de prova está num terminal desse resistor, ok? No circuito, né, que já está logo abaixo, vocês já percebem, né, que está escrito as pontas de prova, né, onde está o voltímetro, né? Então, novamente, você tem os terminais aqui das pontas de prova conectada em paralelo, né? Você vê que cada terminal ponta de prova está em um terminal do bipolo resistor. Isso indicando que os dois estão em paralelo, que é uma geometria bem diferente do amperímetro, né? Do amperímetro você tem que colocar em série e só um bipolo, né? Um terminal do resistor está conectado com um terminal do amperímetro. Aqui não, os dois terminais do voltímetro estão conectados diretamente com os terminais do resistor. Então, essa é a maneira correta de colocar o voltímetro para fazer medida no circuito, né? O restante eu já tinha comentado, né, que tem o símbolo da fonte aqui, tem um fio conectando a fonte ao resistor, né? Esse fio aqui, tem esse fio também conectando a fonte aqui ao resistor. Já tinha comentado isso. Os exercícios, né, outros exercícios, né, que eu vou montando, né, sobre a medida do voltímetro e amperímetro, aqui aparece até os dois em dois exemplos aqui. Então, nesse circuito aqui da esquerda, né, embaixo, vocês estão vendo o R2, né, o voltímetro está em paralelo com ele, ó, tá vendo? Está colocado em paralelo com ele. Então, ele está medindo a tensão nesse resistor R2. Este aqui, ó, o amperímetro está medindo a corrente do resistor e o voltímetro medindo a tensão no resistor, ok? Então, esses equipamentos, né, ele também tem aquele conceito de ideal e real. Em geral, nós trabalhamos com o conceito de ideal, então eles não acabam interferindo no circuito. Essa que é a ideia. Imagina, você vai colocando equipamento e interfere no circuito. O projeto fica muito complicado, né? O equipamento só de medida. Então, quando você insere voltímetro e amperímetro, a gente, né, já põe por hipótese que eles não estão interferindo no próprio circuito, tá ok? Então, aqui, nesse exemplo aqui da direita em cima, né, você vê o voltímetro medindo a tensão do resistor e o amperímetro medindo a corrente que passa por ele. Agora, no exemplo mais complicadinho aqui, né, você vê aqui o amperímetro. Esse amperímetro vai medir a corrente que está passando nessa parte aqui, então a corrente vai aqui. E o voltímetro, ele está medindo a tensão num gerador real agora, tá? Esse aqui pode ser considerado um gerador real, lembra que eu comentei isso lá sobre geradores, né? Então, isso daqui, essa caixinha vermelha que eu montei,
é um gerador real. E esse voltímetro está medindo as tensões no terminal do gerador, tá bom? Mas está em paralelo, né? Está em paralelo com o gerador, ok? Então tá aí os usos corretos, né, de cada um deles, né? Bom, daqui para frente são mais coisas, né, do próprio laboratório, né? A primeira coisa que eu pedi é que vocês formem durante a semana aí os grupos ou 6, ou 7, ou 8 alunos, ok? Segunda coisa, né? Eu vou estar colocando agora, daqui a pouco aí, esse link, né? Mas o link é esse aí, fica fácil de vocês entrarem na página do laboratório virtual. E o que eu preciso que vocês já façam, né, é entrar nesse link do laboratório, né? Isso é super importante, né? Para vocês já começarem a fuçar um pouquinho lá, né? Mexer um pouquinho no laboratório virtual, ok? Então eu vou, né? Tô passando aí esse link, né, para vocês. E como tem ainda muita informação, eu vou mandar o material para vocês e a semana que vem, pelo menos uma meia hora, eu vou estar informando o que vocês vão fazer e tal, né? Dar todo o ritmo, depois eu deixo vocês trabalhando, né? E como eu falei, não precisa entregar o relatório semana que vem. Vou dar um tempo, até mesmo que às vezes não termina de fazer os experimentos, tudo na noite. Aí vocês vão fazendo durante a semana. Então, deixa eu só mostrar aqui, né? Se alguém já está entrando, né? No link, deixa eu só mostrar aqui para vocês como é que vai funcionar. Eu parei de compartilhar, deixa eu ver. Isso, já colocaram aí. Mas eu nem tempo, André. Olha lá, professor, não entendi como coloca as pontas de prova no amperímetro. Então, Andréia, do amperímetro é o mais complicado, por isso que eu preciso, né, de certa maneira, semana que vem, mostrar para vocês, né, dentro do próprio laboratório, né? Não é tão simples. Em paralelo, tudo bem, né, André? Você vê que você vai lá, né? Aqui já no, em série não é uma coisa tão simples, não. Em geral, que dá mais confusão. Mas deixa eu apresentar aqui a imagem do laboratório, só um minutinho. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui. Só um minutinho, porque vocês podem ir entrando aí, que eu vou entrar no meu laboratório aqui, né, com outra, é, como é que eu falo? Com outra browser aqui, né? Porque senão eu não vou conseguir mostrar para vocês já a entrada, né? Vocês podem entrar pelo e-mail Gmail, né? Pelo Google, né? Ele aceita, né? Então aí facilita muito, né? Muito mesmo, né? E deixa eu ver se eu coloco aqui para compartilhar com vocês. Pronto, eu acho que eu já compartilhei. Deixa eu ver se ele está com o meu nome, né? Tem que estar. Tá. Então agora eu vou compartilhar com vocês e vocês também podem estar aí vendo, né? Mas, André, depois, só aguarda um minutinho, né? Eu vou tentar revisar um pouquinho essa questão lá do. Mas é mais complicada, em geral, no laboratório, para explicar isso para os alunos, até eles perceberem como montar, não é uma coisa tão simples, né? E, como eu falei, a gente está iniciando esses estudos, né? Então, tem todas as dificuldades aí, né? Deixa eu, então, pegar aqui, deixa eu ver se é esse aqui. Ah, não, é esse aqui. Vou compartilhar. Pronto, está aqui. Já estou compartilhando a tela do meu laboratório, né? Porque eu nem me cadastrei, eu entrei pelo Google, dá para entrar para o Google e por outras sociais, aí outras redes, né? Acho que o Facebook aceita, não lembro agora, mas vocês vão perceber, né, na hora de cadastrar, que vocês podem se cadastrar entrando pelo Google, né? Pelo Gmail, por exemplo, você dá o seu nome lá do Gmail. Então, assim, do lado esquerdo aqui, ó, vocês já estão vendo os projetos, né? E aí você tem os circuitos aqui, né? Tá em inglês. Você clica aqui. Aqui já tem alguns circuitos que eu tenho montado, né? Que eu já tenho montado aqui, né? E eu posso criar um novo circuito, né? Então, no caso aí eu vou pegar justamente essa demonstração que eu já estava preparando, né? Aqui, tá? Essa aqui já estava pronta, né? Ele salva automaticamente. Deixa ele carregar. Então, basicamente é isso, né? Então, eu vou ter que explicar muita coisa aqui para vocês, tá ok? Por exemplo, isso daqui é um multímetro, mas ele está medindo em volts aqui, ó. Então, ele é tensão, modo tensão, é voltímetro. Note que os fios estão em paralelo com o resistor que está ali, né? Então, dá para perceber isso aí.
Agora, né, André, né, agora anotem aqui o amperímetro, eu coloquei um amperímetro aqui, ó, amperagem, né, eu já tinha falado que pode chamar de amperagem. Você vê que ele não está posicionado que nem está o voltímetro, né, ele está aqui do lado, ó, em sequência, ele está numa sequência, né, posicionada aqui os cabos dele, né, então essas duas pontas de prova. Então, esses fios que vão saindo daqui, né, que vocês estão vendo, vou até tirar um, né, isso aqui é mais uma demonstração assim, sem muito critério, tá, pessoal? Mas é bem simples, ó, você pega, clica ali e arrasta, ó, mantém, arrasta e fecha aqui, ó, bem simples, aonde tiver os pontinhos, vocês vão fazendo isso, tá? Então, essa é a ideia, ok? Esta é a ideia de como vocês vão estar trabalhando semana que vem, tá bom? Do lado direito aqui, que eu acho que é interessante vocês, durante a semana aí, estarem fuçando um pouquinho, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, se eu quero mais resistores, ó, só vou dar uma dica, ó. Ó, já estou puxando mais um resistor. Aqui em cima, ó, você pode orientar ele, ó, e colocar agora nessa placa aqui, que é chamada de protoboard, né? Aí eu vou explicar o protoboard também, né? Não deu tempo de falar hoje. Então, esse protoboard, você pode deslocar esse resistor, colocar ele aonde você quiser. E aí, a hora que você clica nele, né, você pode ter as informações do resistor também. Ó, esse resistor aqui é de 56 quiloohms e você pode alterar, né, a resistência, né? Então, qualquer equipamento que você precisar, você pode buscar aqui do lado. Ó. Olha, mais uma pilha. Posso puxar mais uma pilha aqui, ó, tá? Aí ela vem aqui para o local. Eu posso acrescentar e fazer uma associação com essas outras aqui, né? Posso acrescentar. E essa placa protoboard, né, que a gente chama de placa de ensaio também, né, eu posso colocar mais uma. Aí, ó, coloquei. E posso retirar essa também, né, deixa eu só retirar essa daqui, porque senão vai ficar muita coisa, né. Então, a ideia é vocês fazerem essas montagens, como eu falei, né, vou dar dicas de como fazer as coisas, vou montar, né, e vai estar tudo no trabalho que eu vou passar para vocês, né. Aqui um multímetro, ó, um multímetro a mais, ele pode medir, então, também resistência, né? Mas como já tem dois aí, né? Basicamente. E eu posso iniciar a simulação, vocês estão vendo aqui em cima, né? Então, clica, já começa a fazer as medidas. Olha lá ó, a medida de corrente, né? Como está sendo feita, né? Que a André está perguntando, mas como é que eu faço a conexão, né? Então, esse protoboard aqui, ó, quando eu clico nele, vocês estão vendo as conexões, como é que elas estão, ó. Então, aqui, todos esses pontos estão conectados eletricamente. E eles estão separados desse do lado aqui, ó. Então, isso é o protoboard, que é uma placa chamada aí matriz, né, de contato. Então, esses daqui eu vou usar bastante, vou pedir para vocês usarem principalmente esses daqui, né? Você vê que tem uma perninha do resistor aqui no 14, né? Enquanto a outra está no 10 aqui. Então, eles não têm contato aqui, né? Os contatos é sempre aqui em todos os pontos 10, em todos os pontos 11, né? Aqui no 17, né? Então, os pontos 17 não estão conectados com 18. Mesma coisa vai acontecer do lado de cá, ó. Vocês estão vendo? Ó? Eles não têm contato, são separados aqui, né? Então, tá aí, né? Semana que vem, no início da aula, eu vou mostrar para vocês o detalhe, né? Lembrando que esse negócio de carregar o que você precisa, né? Fazer a montagem, é basicamente arrastar o elemento, né, e você escolher até mesmo o valor da resistência e depois medir, né? Você vê que eu não falei nem medida de resistência ainda, né? Mas a ideia é isso. Então, se preparem, né? Se separem em grupo, todo mundo já deu uma olhada no funcionamento, vê como que é, porque aí as atividades eu vou orientar a partir da semana que vem, na primeira aula, provavelmente só orientação, aí vocês começam os trabalhos. Tá bom? Espero que vocês não fiquem ansiosos, né? Porque por isso que eu já passei o link para vocês poderem estar trabalhando um pouco no laboratório, né? Mas a ideia é que vocês consigam estar trabalhando. É interessante que já compartilhem, né? Para um ajudar o outro. Tem gente que tem mais noção, consegue fazer as coisas mais rápido, aqueles que têm um pouco mais de dificuldade de trabalhar nessa situação do laboratório virtual. Procurem estar todo mundo, o grupo, formou o grupo, então, ó, vamos dar uma olhada, né? Olha, eu já aprendi a mexer isso é super importante, né? O engenheiro, né, tendo essa situação, né?
Vocês vão montar o experimento, né? Vocês vão ficar livres, independente de eu falar assim o código, né? Porque vocês vão montar, cada um vai poder entrar nesse site, né? E ajudar a montar os experimentos, né? Fazer as medidas e depois vocês vão montar um relatório para mim. Então vocês entram lá, como eu falei, né? Como eu entrei aqui usando o Google, né? Faz os experimentos, vão fazer um print screen, né, baixar a foto daquele experimento e colocar no relatório. Isso eu vou explicar semana que vem, mas não precisa não, tá? Esse experimento que eu preparei aí, vocês não vão ter acesso direto a eles, vocês vão ter que montar os seus. Então, aí vocês vão ter que se registrar ou entrar pelo Google, né, para fazer esses experimentos. E cada um pode entrar independentemente do outro, né? Vocês é que vão trocando informação para que o grupo formalize o relatório final, tá bom, Jonathan? Então, não vou colocar um link para vocês entrar no simulador, não, tá bom? Bom, pessoal, infelizmente, né, terminamos aí, porque é muito legal falar de experimento, começar a ver as coisas funcionarem, mas também peço desculpas, ficou um pouco longo aí a apresentação, mas pelo menos eu consegui terminar essa parte inicial do conteúdo, falando dos 3 conceitos fundamentais, e agora é necessário fazer o laboratório para a gente aprender. Então, uma boa noite, espero que vocês... Professor, Oi, pode falar. desculpa interromper o senhor. É, tinha uma atividade que tinha um prazo de entrega até ontem, correto? Eu já alterei esse prazo, tá? Ah, tá bom. Obrigado. É porque eu tô com problema de acesso ao Canvas e minhas matérias elas são trocadas. Eu só soube ontem de madrugada dessa atividade. Eu fiz ela correndo, consegui fazer, só que eu não tinha como entregar. Beleza, Kaique. Tá bom, obrigado, então, Até dia professor. 14, tá? Acho que Tá, até dia 14, mas dá uma olhada lá que vai aparecer. Eu coloquei, acho que até dia 14, tá bom? Justamente por causa desse problema que você acabou de me falar. tá bom, então, Beleza? professor. Era isso. Obrigado. Valeu. Nada. Então, assim, uma boa noite para todos, bom descanso. Semana que vem eu vou passar as informações e aí vocês iniciam a atividade de laboratório. Tá bom? Então, até semana que vem, pessoal. Foi muito legal aí, participação de todos aí na aula. E já vou estar colocando lá a gravação, hein? Já estou subindo a gravação, hein? Do material nosso aí.